Fala pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Arquivisa 3D, meu nome é Alisson. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica rápida para vocês aqui do Photoshop, questão de pós-produção de imagem, relacionado a uma correção que o cliente pode te pedir numa imagem específica, tá? Nesse caso aqui eu tenho uma imagem de um dormitório, tá? Onde o cliente me pediu para alterar a cor da cama, colocar uma textura de madeira e também dar uma esticada nela para ela ficar encostada naquele móvel de madeira que vocês estão vendo ali, certo? Dessa forma, eu não precisei renderizar a imagem toda, tá? O Corona Render, que é o motor de render que eu uso, ele permite que a gente renderize uma parte da imagem, assim a gente consegue ter uma otimização no nosso tempo. Só que aí a gente encontraria a dificuldade quando a gente vai, por exemplo, aqui, ó, tirar apenas a parte que nos interessa da imagem. Agora, desselecionando tudo, a gente teria essa questão aqui, tá? Porque uma já está com a pós-produção e a outra ela está crua do renderizador, certo? A gente poderia adotar a pós-produção do Camera Raw de uma imagem para outra? Sim, a gente poderia. Tem opções para salvar os efeitos do Camera Raw. Dessa forma a gente pode estar utilizando os mesmos e, em teoria, as duas imagens iriam casar perfeitamente, tá? O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou fazer uma pós-produção aproximada, tá? Nessa imagem aqui, que seria apenas o crop, digamos assim, né? O recorte aqui que eu atualizei. Eu sempre gosto de botar uma textura um pouco mais exagerada, claridade um pouquinho. Com a claridade eu também preciso tirar um pouquinho de sombras, tá? Realces eu sempre gosto de tirar, e quando eu vou tirar o realce, muitas vezes a imagem acaba ficando um pouco mais escura, que eu acabo compensando então colocando um pouco mais de exposição, certo? Então aqui basicamente é a minha pós-produção básica, beleza? Vamos ver como é que ela ficou. Basicamente ela se fundiu praticamente perfeitamente com a imagem que eu tinha. O que eu vou fazer? Para fins desse vídeo, tá? Desse tutorial ele ficar um pouco mais claro, eu vou forçar que ela fique um pouco mais diferente do que a imagem que estava por trás, certo? Então eu vou duplicar isso aqui, vou até ocultar essa aqui, vou entrar mais uma vez no meu Camera Raw, tá? E dessa vez eu não vou colocar essa exposição, eu vou tirar um pouco para deixar ela propositalmente mais escura. Assim eu consigo ver que ficou bem marcado a diferença, certo? Mas mesmo essa imagem que ficou mais escura, eu vou mostrar para vocês como é que eu poderia estar mesclando elas. Primeiro ponto que a gente poderia estar fazendo, eu posso mais uma vez duplicar ela, tá? Eu vou rasterizar essa camada, desfazer o objeto inteligente que eu criei antes, certo? Dessa forma eu consigo aqui pegar, por exemplo, a minha borracha. Na opacidade da borracha, eu vou colocar um meio termo aqui, tá? E aqui eu vou deixar nessa opção, eu não vou deixar essa bem marcada, eu vou deixar essa aqui que ela separa um pouco, faz o apagar dela um pouco mais gradiente, digamos assim. Então aqui eu vou aproximar para vocês poder perceber, pegar aqui a ferramenta da borracha, e eu vou estar aumentando a área que vai afetar, certo? Aqui eu vou ocultar então a camada de baixo. E dessa forma eu vou fazendo isso aqui e vou apagando as áreas que está muito marcada em toda a imagem. Dessa forma eu consigo fazer com que as duas se mesclem. Aqui não, porque é madeira, né? Vou desfazer. Dessa forma então eu consigo fazer com que as duas imagens se mesclem perfeitamente, tá? Corrigindo aqui todos os pontos que ficou essa marcação, certo? Eu não vou fazer isso aqui, eu vou apagar essa camada, certo? E eu vou mais uma vez duplicar essa outra, porque tem uma outra maneira que ela é um pouco mais inteligente de fazer esse procedimento. Ela é na verdade um procedimento não destrutivo. Essa questão até do termo destrutivo ou não destrutivo, ele é um termo que basicamente o pessoal que trabalha mais especificamente com imagens, com o Photoshop, para a gente ter um controle maior das alterações que a gente está fazendo. Então quando a gente vai alterar, a gente não gosta de alterar de uma forma destrutiva, no sentido que a gente não consiga desfazer aquela alteração depois, certo? Então é esse que é o raciocínio por trás do destrutivo e do não destrutivo. E a forma não destrutiva, então,
né? Eu posso estar inclusive utilizando aqui em cima de um objeto inteligente. Eu vou estar ocultando esse de baixo para a gente poder estar editando esse aqui, certo? Então eu vou ativar uma máscara nessa camada, tá? Agora, essa máscara, o que ela vai fazer? Tudo que eu pintar de preto ou de branco, o preto, no caso, ele vai apagar da minha imagem e o branco ele vai mostrar, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui ele já tem o preto selecionado e para pintar, então, eu vou pegar aqui o pincel, certo? Reparem que aqui eu também estou deixando esse tipo de desenho, tá? Esse que é mais gradiente. E aqui, então, na nossa imagem, a gente vai fazendo isso aqui, que é basicamente o que eu estava fazendo com o comando da borracha agora há pouco. E a questão do não ser destrutivo que eu estava falando é que se por acaso eu vim aqui, ó, e eu apagar isso aqui, tá? Eu posso agora inverter para ele pintar com a cor branca e dessa forma eu consigo estar pintando e revelando essa madeira que eu apaguei sem querer. Tá? Então, usando camadas, a gente acaba tendo um controle bem melhor. Beleza, pessoal? Então, dessa forma, limpando toda ela nos arredores aqui, a gente consegue, então, estar fazendo com que essa mesclagem fique bem mais suavizada, bem mais bonita a nossa imagem. Beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se tu curtiu essa dica, deixa um curtir aí nesse vídeo, te inscreve no canal se tu não é inscrito ainda e ativa também o sininho das notificações, assim o YouTube ele vai estar te notificando todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo que pode estar te ajudando. Beleza? Então, pessoal, no mais é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated.